mexer com... Então, pessoal, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença dos alunos, né, nessa palestra que nós vamos começar agora, cujo título é o Planejamento Ambiental no Plano Diretor Municipal. Hoje os palestrantes são a professora Cristiane Chaché, que é assistente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo aqui de Itaboraí, é doutora em Sociologia e Direito e defendeu a sua tese falando um pouco sobre o plano diretor aqui do município, e o Diego Goulart, que é arquiteto e urbanista aqui da cidade de Itaboraí. Então, eu gostaria de agradecê-lo e participou ativamente da revisão do plano diretor. Então, já de antemão, eu gostaria de agradecer a doutora Cristiane e o Diego pela disponibilidade de participar, de doar o seu tempo e o seu conhecimento para falar para a gente um pouquinho aqui sobre essas questões, né, de políticas públicas ambientais e de ordenamento urbano. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, Cristiane, vou começar a palestra com o Diego, porque ele é o nosso visitante externo. Então, Diego, fique à vontade. Você já ouviu um pouquinho que a nossa relação aqui com os alunos é bem informal, então você pode ficar tranquilo, eles vão perguntar, eles vão falar. Eu gosto de palestra com troca de contato, então se você quiser também que eles vão falando durante a palestra, fica à vontade, você dá o seu tom aí, como é que você prefere que seja feita a palestra. Queria só lembrar os alunos, para não esquecer de colocar o nome e a matrícula, porque essa palestra ela vai ser conferida o certificado de participação da palestra e também a presença na nossa aula da disciplina de Educação Ambiental, tá bom? A gente já está gravando, então vocês podem colocar lá o nome e a matrícula de vocês, tá bom? Boa palestra, Diego, boa palestra, Cristiane, para vocês aí, fiquem à vontade. Boa tarde para todo mundo, vocês estão me escutando bem? Estamos. Perfeito. Ok. Meu nome é Diego, sou arquiteto urbanista aqui da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Itaboraí. Espera aí que eu não estou me ouvindo direito. Agora melhorou. Vou explicar um pouquinho para vocês como procedeu esse processo de revisão do plano diretor e, principalmente, como que a gente chegou a esse resultado final. Que acho que o processo foi o mais importante para a gente chegar ao resultado. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Todo mundo está vendo a tela? Sim. Aham. Ok. Bom, vou explicar como que foi esse processo da gestão do planejamento Itaboraí 2017-2020, que é esse atual mandato, né, que foi quando teve essa grande mudança, vamos dizer assim, da forma de planejar a cidade. Primeiro eu vou explicar um pouquinho o que é planejamento urbano ou planejamento territorial, para ficar de uma forma mais clara no entendimento de todos. Planejamento urbano ou territorial, deixa eu tirar isso aqui, tá? Aqui. É o processo de criação e desenvolvimento de ideias e soluções que visem melhorar ou aperfeiçoar determinada área, seja ela urbana, rural, habitada ou não. Eu ressaltei aqui que pode ser urbano, rural, habitada ou não, porque muito se pensa que planejamento urbano é só tratar da área urbana, da área que tem algum tipo de ocupação humana. Mas muito pelo contrário, a gente precisa planejar o território como um todo, seja a área urbana ou rural, seja uma área de mata, uma área onde tem algum tipo de exploração mineral ou algum tipo de patrimônio histórico, a gente tem que fazer o planejamento considerando tudo isso. Aqui. Instrumentos legais de planejamento no Brasil. O primeiro instrumento legal que a gente teve foi na nossa Constituição de 88, o artigo 182, que é o artigo que fala diretamente sobre política urbana. A Constituição de 88 foi a primeira do Brasil e uma das únicas no mundo que tem um artigo específico falando sobre políticas urbanas. Esse direito, né, de política urbana e participação social foi garantido pela Constituição de 88, mas ele só foi efetivamente posto em prática com a publicação da Lei Federal 10.257, que é o Estatuto da Cidade. Ele trouxe os parâmetros e as regulamentações necessárias para se criar um plano diretor e se planejar a cidade, principalmente de como fazer a participação social nesse processo. Eu estou passando tudo de uma forma mais rápida para dar um apanhado geral. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar também esse slide por e-mail. Por favor. Certo.
Além disso, existem alguns problemas que transcendem a escala municipal, que não pode ser resolvido somente com o planejamento interno do município. Pensando nisso, foi criado o Estatuto da Metrópole em 2015. Então, vamos marcar bem esses gaps temporais, né? Começou lá em 88, foi regulamentado em 2001 e os problemas que transcendem os limites municipais foi estabelecido com uma lei de 2015, que é o Estatuto da Metrópole. Nele diz que todos os municípios pertencentes a regiões metropolitanas, aglomerações ou urbanas devem seguir também as orientações desse estudo, que é um estudo elaborado pelo governo do estado. Vamos lá. Mas por que a gente deve revisar o que já foi feito? Basicamente, a gente precisa revisar tudo que já foi elaborado, porque a cidade está em constante mudança, a população daquele local está mudando, as necessidades mudam a cada dia e o planejamento precisa ser ajustado ou adequado para a realidade daquele local. Porque a realidade de uma cidade na década de 60, 70, 80 não é a mesma de hoje. Então, a gente não tem como utilizar os planejamentos que foram feitos tanto tempo antes, inclusive anteriormente à Constituição de 88, nos dias atuais. Até o que foi feito na década de 90, hoje em dia já não está mais, vamos dizer assim, funcionando, porque a realidade, a dinâmica dos locais já mudaram. E na prática, o que muda nesse decorrer do tempo? A alteração da área urbana, ela pode aumentar ou diminuir, da área rural pode aumentar ou diminuir. Delimitação de área de patrimônio ou preservação cultural, pode ser encontrado um novo patrimônio ou definido um novo local de patrimônio. Delimitação de área de conservação natural, essas áreas podem ser criadas novas reservas naturais, alguma área pode ser identificada como necessária a preservação e a conservação, isso tudo tem que ser incluído no planejamento territorial. Quem pode realizar esse planejamento? Eu gosto sempre de usar essa imagem, porque parece uma ilustração simples, mas mais para frente tem algumas fotos que vão mostrar como que ocorre isso na prática. Na verdade, não existe um único ator para esse planejamento. Todo mundo deve participar, de quanto mais diverso o grupo, melhor, e principalmente a população tem que participar, porque ela que vai ser vamos dizer assim, a grande... Protagonista. Exatamente, obrigado, Paula. A grande protagonista do planejamento, estou tentando lembrar a palavra. Como que estava a organização do município de Itaboraí? O plano diretor foi aprovado em 2006. Com a publicação do Estatuto da Cidade em 2001, os municípios tiveram 5 anos para se adequar e realizar esse planejamento. 2001, prazo final de 2006, a criação do plano diretor e a aprovação foi feita no finalzinho do prazo, em setembro de 2006. O Estatuto da Cidade também determina que o plano diretor pode ter validade máxima de 10 anos. Então, como a sua criação foi em 2006, a validade dele era até 2016, a revisão deveria ocorrer entre 2015 e 2016. Porém, isso não ocorreu. Quando a gestão atual assumiu o governo em 2017, começou o processo de revisão. O primeiro passo foi a criação da equipe técnica de revisão. A equipe foi formada por técnicos do município de Itaboraí, funcionários, 99% moradores do município, somente a Paloma até brinca que as estrangeiras eram ela e a Paloma, todo o restante daqui do município. Além disso, a gente deveria ter tido apoio, vamos dizer assim, de outras secretarias, mas a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Então foi esse pessoal que tocou a equipe. E como que foi dividido esse planejamento? Ele foi dividido primeiramente em 4 etapas. A primeira foi planejar o desenvolvimento dos trabalhos e sensibilizar a população sobre a importância de ter e revisar o plano diretor. Qual foi a grande importância de sensibilizar a população? Como o primeiro planejamento foi em 2006, mais de 10 anos atrás, muita gente não sabia o que era plano diretor, por que tinha que revisar. Então foi realmente explicar do zero o que era, por que deveria ser feito. Só que teve eu acho que foi uma coisa boa, mas naquele momento a gente não estava com essa visão tão ampla da situação.
A gente chegava para explicar alguma coisa, falar sobre planejamento, e as pessoas reclamavam. Ah, mas vocês estão falando em planejamento, vocês estão falando em criar área de preservação, mas está faltando esgoto na rua. Ah, vocês estão falando em proteger patrimônio, mas está faltando asfalto. Ah, mas não tem escola. Então a gente começou a anotar todas essas informações e pensar o que a gente podia fazer com isso, porque a gente tinha que ouvir todo mundo, a gente tratou um pouco como psicólogo, vamos dizer assim, a gente escutava os relatos da população, as reclamações, acatava tudo que eles falavam e depois a gente dava a nossa visão, explicava por que era importante planejar, como que o planejamento poderia chegar até aquele ponto que eles estavam colocando. E essa primeira fase foi quando a gente conseguiu se aproximar da população. A etapa 2 foi estudar e pesquisar a realidade do município, através de leituras técnicas e comunitárias, análise do zoneamento vigente e identificar qual futuro a população desejava para aquela área. Em todos os processos de revisões foram feitas audiências públicas. No total, foram mais de 40 audiências públicas, realizadas sempre aos sábados e domingos, de manhã e à tarde. Em locais próximos à população eram sempre escolas, postos de saúde. A intenção era levar o poder público até a população, e não marcar em um local central e fazer a população vir. A intenção era a gente estar mais próximo deles. Na etapa 3 foi definir as prioridades, a proposta de zoneamento e aplicar o instrumento do Estatuto da Cidade. Nessa etapa, a gente juntou toda a pesquisa e o conhecimento técnico da equipe técnica, mais tudo que a gente pesquisou junto com a população, tudo que eles desejavam para aquela área, aplicou o que era cabível para aquela área, o que não era, e levou de volta a população para ser exposto e saber a opinião deles sobre o que a gente tinha pensado para aquele local. A etapa 4 foi criar a minuta do projeto de lei, foi transformar todo esse planejamento, todos esses dados que foram coletados em uma lei em si. Foi realizado novamente, audiências públicas para apresentar todo o trabalho que foi feito, todo o projeto, depois foi enviado para a Câmara e foi votado. Esse planejamento ocorreu de janeiro de 2017 até setembro de 2018, foi o prazo que a equipe teve para trabalhar tudo isso. Esse prazo inicialmente era muito menor e conforme a complexidade de trabalho ia aumentando e a necessidade de fazer uma discussão mais ampla e aumentando, esse prazo foi se alongando, e chegou até setembro de 2018, desculpa. Aqui, ó. Como eu falei naquela imagem que eu acho que ela é bem ilustrativa, é porque era assim mesmo que aconteciam as reuniões. Ó. As reuniões eram em escolas, algumas foram em igrejas, postos de saúde, como eu falei, esse aqui foi um posto de saúde. A gente explicava tudo para a população, eles ouviam o que a gente tinha para falar e depois era o momento deles falarem, eles eram os protagonistas. A gente levava os mapas com o que a gente estava pensando para cada área, com alguns pontos para eles se localizarem, e eles mesmos falavam, não, aqui tem esse tipo de ocorrência, aqui ocorre essa dinâmica diferente, aqui tem um local que precisa ser preservado por isso, por isso, por isso. Aqui tem um patrimônio que a gente já falou que precisava ser preservado e não tem nenhum tipo de demarcação nem nada. A ideia era fazer com que eles dissessem o que existe no local. A gente costuma falar que era não inventar a roda, era ouvir a população que está ali há muito tempo, porque eles conhecem o território e sabem exatamente o que precisa para aquela área. A gente só vinha com as camadas técnicas para verificar se aquilo realmente era viável ou não, se tinha como validar aquela informação ou não. A leitura comunitária também consistiu em fazer a população identificar como que era a área deles. A gente explicava onde que estava localizada o local onde estava ocorrendo aquela reunião. Essa aqui é uma imagem de Manilha. Provavelmente vocês não são daqui do município, mas quem já foi para a região dos Lagos passa por essa estrada. Essa aqui é a rodovia BR-101, que liga Niterói ao município de Itaboraí. Niterói fica aqui na parte baixa da imagem. Itaboraí, o centro de Itaboraí fica mais para cima, aqui é sentido região dos Lagos. Não, ao contrário, desculpa. Agora que eu vi que a imagem está virada. Aqui vem de Niterói, aqui é sentido Itaboraí. A ideia também era mostrar para eles como que ocorria isso, como que era o adensamento urbano, quais áreas eram mais adensadas, quais áreas eram mais livres, por que essa área era livre, qual a importância de manter essa área livre, para conscientizar de uma forma geral a necessidade do planejamento e da ocupação ordenada. Aqui é uma outra imagem de outro distrito, para vocês verificarem como que é essa dinâmica do município. Enquanto um distrito tem um adensamento grande, no outro o adensamento é bem menor, composta mais por sítios, fazendas, uma área um pouco mais elevada.
E, a partir disso tudo, foi desenvolvidos temas de desenvolvimento. Foram 6 eixos: o desenvolvimento humano e qualidade de vida, desenvolvimento socioambiental, socioeconômico, rural, urbano e integração do território. A grande mudança, acho que se deu em criar desenvolvimento socioeconômico, socioambiental, desculpa, porque você precisa pensar no desenvolvimento ambiental e da população ao mesmo tempo. E socioeconômico, você precisa pensar no desenvolvimento econômico, mas em resguardar a população. Aqui, os dois se invertem. Ao mesmo tempo que você tem que desenvolver a ocupação humana, você tem que preservar o meio ambiente. E aqui você tem que desenvolver a indústria ou o setor econômico do município, mas você tem que pensar no bem da população. Todo o planejamento foi dividido e ordenado seguindo esses 6 eixos, inclusive o plano diretor está seguindo essa ordem. Todos os artigos, tudo foi feito pensando em encaixar o que deveria vir onde e como que isso pode funcionar de uma forma mais ampla. Aquelas informações que eu falei que nós pegamos dos moradores, dos munícipes, e a gente não sabia o que fazer, foi criado um quadro de proposta de desenvolvimento integrado. O que é isso? A gente seguiu aqueles 6 eixos de planejamento e foi dividindo cada informação que eles davam por exemplo, aqui está com a parte do quadro de desenvolvimento humano e qualidade de vida. O que vinha dentro disso? Educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer e assim por diante. E todas as informações que eles passavam, a gente ia encaixando dentro de um item desse. A ideia era que eles vissem que toda a necessidade que eles relataram para a gente tivesse retratado no município, no documento, que eles pudessem enxergar o que eles precisavam no documento. Não ficasse, eu falei que eu precisava, que a gente estava precisando muito de novas unidades de saúde em tal lugar, mas isso não entrou em local nenhum do documento. Então a ideia foi dar voz à população nesse quadro. E na apresentação a gente usou essas imagens um pouco mais lúdicas para eles entenderem como que isso podia se tornar na prática. Quando a gente fala aqui em esporte e lazer, ampliar atividades esportivas nos bairros. A gente fez esse desenho mostrando que o que eles queriam, na verdade, de forma prática, era que tivesse uma quadra de esporte, um novo parquinho, uma área livre. E assim foi. A gente foi criando outras imagens. De acordo com a necessidade de cada distrito, as imagens iam se modificando. Isso aproximou um pouco mais a população, do que já havia aproximado antes, porque eles entenderam na prática como que o planejamento iria chegar até eles. Para eles era muito vago entender que a gente estava fazendo um documento, mas como que esse documento aplicado chega até nós? Através dessas imagens ficou de forma mais clara como isso ocorre. Como diretriz do ordenamento do território, foram elaboradas ou revisadas legislações complementares, cada uma tratando de uma área diferente, sendo ela distribuição espacial das atividades foi feito no zoneamento. Eu vou explicar esse específico um pouco mais para frente. Instrumentos de regulação do solo. Foi atualizado o limite municipal, intermunicipal e interdistrital. Foi feita a lei de parcelamento do solo, que essa lei define como que tem que ser a divisão territorial no município, como que ocorre essa ocupação, qual área pode ser mais adensada, qual área é menos adensada, quais afastamentos necessários, qual o tamanho mínimo de cada lote ou de cada área, de acordo com o zoneamento. Intensidade e expansão da ocupação, lei de uso e ocupação. Já defini como que eu posso parcelar, essa lei define como que é essa ocupação, quanto que eu posso ocupar, qual o gabarito, a altura que eu posso ocupar naquela região. Aí isso leva em consideração direção de ventos, se tem algum morro próximo ou não, se está perto de alguma área mais adensada ou não. Sistema viário estrutural, foi a lei de hierarquização viária. A intenção dessa lei é identificar como que o Itaboraí se comunica internamente, cada distrito se interliga, cada bairro se interliga, e externamente, como que é a ligação do município com os outros municípios e com a capital. E configuração da paisagem urbana edificada, que é o Código de Obras e Edificações. Essa lei vai tratar da construção em si, qual que tem que ser o vão de iluminação e de ventilação mínimo de cada edificação, como que são os acessos, quando eu falo acesso calçada, rampa, pensar em acessibilidade não só
de uma forma como a gente pensa, né? Para aquela pessoa deficiente, não, acessibilidade universal para cadeirante, idoso, gestante, cego, deficiente visual, né? Desculpa o termo cego. E aí agora a principal mudança de zoneamento, que é aqui que entra a parte do planejamento ambiental. Como ocorreu essa mudança? Deixa eu ver se eu consigo ligar. Vocês estão vendo o mouse? Sim. Tá. Aqui, no plano diretor de 2006, tudo que era esse tom rosa ou, não sei o que está aparecendo para vocês, né, um pouco mais pro vinho, era considerado como urbano. Esse verde era considerado área especial de preservação ambiental, que era aqui e aqui. O amarelo era rural. E esse tom de um verde mais escuro, mais amarelado, era a área de exploração mineral. Então, basicamente, a ocorrência de área de preservação no município era nessa extremidade e nessa extremidade. Qual foi a proposta para 2019? Era identificar onde ocorre realmente cada tipo de área especial. A gente deixou de tratar isso como uma zona especial e tratou como área. Por quê? Zona a gente entendeu que só tem dois tipos, ou é urbana ou é rural. Já áreas não. Áreas elas podem ocorrer tanto na macrozona urbana quanto na macrozona rural. E a gente transcreveu aquela informação que a população passou e a informação técnica para o mapa e buscou seguir as mesmas cores. Tudo que é rosa ou esse tom mais avermelhado, puxado para o goiaba, é o que é urbano. Então, onde existe algum tipo de ocupação urbana, algum tipo de loteamento, ok, essa área é urbana. Onde é uma área livre, que não tem parcelamento, o solo não foi dividido, ficou em amarelo, porque é área rural. E tudo que é esse verdinho mais claro ou verde mais escuro, é onde tem algum tipo de área que necessite de uma preservação pela ocorrência ambiental que ocorre ali. Exemplo, essa parte aqui, onde fica a ESEC Guanabara. Na Baía de Guanabara aqui, essa pontinha azul aqui é a Baía de Guanabara, essa área verde aqui onde fica o manguezal. Além do manguezal, tem uma área de inundação, essa área um verde mais claro, que a gente precisa preservar essa área, não pode ter ocupação humana, porque de acordo com a dinâmica dos rios, a dinâmica da cheia, faz com que essa área tenha inundação e se tiver ocupação humana ali, vai ser um problema para o futuro. A mesma coisa a gente fez com fragmentos de floresta, a gente tem algum remanescente florestal. A gente identificou esse remanescente, seja ele cercado por área urbana ou não, a gente demarcou, porque é importante preservar esse remanescente florestal para melhorar o clima e a vida da população que está nessa área urbana. Esse verde mais claro a gente definiu como área de preservação permanente, área especial de preservação permanente. São os morros com cota de 70 a 100. Só que a gente não fez aquele cálculo com cota de 70 a 100 que considera a base do morro. A gente foi até um pouco mais restritivo do que a legislação estadual e federal. A gente pegou ao nível do mar. Então, tudo que está na cota 70 a 100 ao nível do mar, no município de Itaboraí, está definido como uma APAM, que é uma área especial de preservação ambiental, e tem que ter uma ocupação ordenada. Essa ocupação só pode ser em 30% da área, se eu não me engano. O gabarito também é menor, só pode até 2 pavimentos. E a intenção é que aqui não tenha ocupação adensada. É só habitação, algum tipo de equipamento público ou algum tipo de serviço que preste para a população, para a comunidade da região, e não tem uma ocupação aos moldes da área urbana convencional. Esse verde mais escuro é a cota acima de 100 metros, que também não é 100 metros padrão, é 100 metros a nível do mar, que não pode ter nenhum tipo de ocupação. A gente definiu isso como uma APP de cota 100. Então, está bem restritivo no sentido de ocupação nessas áreas. Aqui é onde tem a Serra do Barbosão, vou explicar um pouco mais para frente em outra imagem. E aqui é o limite com as serras do município de Maricá, que é a parte mais alta do município nessa região sul. E do lado de cá de Maricá, existe um corredor de proteção, não lembro exatamente o termo, se Paloma lembra, acho que é proteção natural. Deve ser, natural ou proteção ambiental. E a ideia foi rebater esse planejamento Corredor deles para o nosso ecológico, que município. você quer dizer?
Isso, acho que é corredor ecológico. A ideia foi rebater o planejamento, esse planejamento deles para o nosso município. Como do lado Eles de têm cá, uma APA, é a APA de Maricá aqui embaixo. nessa parte sul aqui. Isso, é a APA das Serras de Maricá. Ótimo. Então a ideia foi rebater. Se eles têm uma área de preservação do lado de cá, por que a gente tem uma área de exploração mineral tão grande? E por que a gente tem uma área urbana tão grande? Realmente funciona dessa forma? A área de exploração mineral tem esse formato todo? A gente foi identificando que não. A área de exploração, na verdade, era só essa área cinza aqui e aqui. Que toda essa parte aqui, na verdade, não era para exploração mineral. Era uma área rural que tinha ocorrência para possivelmente preservação ambiental pela altitude e que não estava sendo preservada pelo zoneamento vigente. Aí o que a gente fez? Eu trouxe essas imagens de satélite para vocês entenderem como que era o planejamento. Aqui, vocês podem identificar aqui embaixo do verde, tem um tom verde mais escuro. Na verdade, é essa parte aqui da mata embaixo do nosso zoneamento. Ou seja, realmente a gente foi demarcando, através de curva de nível, onde ia essa vegetação e foi definindo os níveis de preservação. A mesma coisa onde tem alguma ocorrência de área urbana. A gente delimitou exatamente o formato da área urbana onde tinha esse parcelamento do solo fez a demarcação somente daquele trecho. Esse roxinho aqui são as áreas de preservação de patrimônio cultural. Onde tem algum tipo de... seja um patrimônio que está edificado ou não, pode ser uma fazenda, que é aqui nessa área rural, né? Está em amarelo aqui em volta, pode ser uma fazenda, a sede de uma fazenda, alguma capela, ou pode ser as ruínas de alguma construção antiga. Foi delimitado onde tinha edificação que pudesse ser exatamente mapeada, a gente mapeou o formato da edificação, como tem alguns outros pontos aqui. Quando não tinha, a gente definia um raio a partir da ruína. Aqui também como que é o nome que eu nunca lembro, esse nome gigante falando. Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí. Aí. Foi definido como uma área de patrimônio, mas aí foi reduzido, que antes pegava toda a lagoa, melhor, todo o parque, agora foi reduzido somente a área da lagoa onde foi feita a cava e encontrado o fóssil da preguiça gigante. E aqui em volta foi criado, foi demarcado, né, a área exata da unidade de conservação, que antes ela não tinha uma área definida. Como eu falei na imagem, em algumas imagens anteriores, a área de preservação do mangue. Aqui é a Baía de Guanabara, os dois principais rios do município desaguam nessa região, e toda essa área aqui é ocupada por mangue, onde está o verde mais escuro. Só que a dinâmica dessa região faz com que, dependendo da maré, dependendo do volume de chuva, de cheia dos rios, ocupe também essa área aqui. Toda essa área aqui tem uma cota muito baixa. A cota do rio para cá costuma variar de 1 a 2 metros, é muito baixa. Então, a importância de se demarcar essas áreas, de se mapear isso, para evitar a ocupação humana e evitar um problema futuro. A gente muito reclama, ocorreu um alagamento em algum lugar. Normalmente, quando isso ocorre, é por falta de planejamento ambiental. A gente não pensa como que é a dinâmica do meio ambiente, como que aquelas áreas atuam, como que aquilo precisa ser preservado, precisa ser utilizado, né, pelo meio ambiente, e a gente acha que se a gente ocupar tudo, vai resolver de outra forma. É que a gente hoje está vendo que não acontece. Aqui nesse tom para vocês deve estar meio amarelo, são os lixões desativados do município. Desativados na década de 80, 90, 60. Essas áreas precisavam de um tratamento especial, porque o lixão não era condizente com a legislação vigente, não teve um tratamento específico para essas áreas e era necessário mapear isso para algum tipo de ação futura.
Porque a ideia do planejamento é mapear como é e no futuro e dar subsídios para no futuro essas áreas serem tratadas. Então a gente mapeou esses 3 lixões desativados e esse aqui que é o CGR, que é o Centro de Gerenciamento de Resíduos. Eu não sei se ainda está com esse nome, se não tiver, Paloma me corrige. A ideia aqui foi demarcar, porque quando cessarem as operações desse Centro de Gerenciamento de Resíduos, o tratamento aqui tem que ser diferente. Não pode ter uma ocupação, como não sei se vocês lembram da história, ocorreu em Niterói, que tinha um lixão, onde foi o Morro do Bumba, que ele foi ocupado por ocupação humana depois, ao cessar das atividades, e anos depois teve aquele deslizamento. Então a gente tem que deixar já mapeado que isso aqui é uma área que precisa de um tratamento diferenciado, de acordo com o tipo de uso que ela teve ao decorrer dos anos. Aí aqui também vocês podem perceber que tem um roxinho, porque tinha uma área de patrimônio que estava dentro da área de ocupação do aterro sanitário. Não está dentro da área de operação deles, está dentro da área exata pertencente a eles. Então a gente mapeou, porque a gente agora sabe que essa área tem que ter um tratamento especial. É uma capela. Isso, é a capela de Nossa Senhora do Desterro, se não me engano. Como eu falei lá atrás, existe o plano metropolitano e ele vê de uma forma macro como tem que ser o planejamento da região metropolitana e inclui cada município dentro desse planejamento. A ideia deles é que nessa porção cinza aqui seja a macrozona de atividades econômicas. Aqui no nosso município, onde fica localizado o Comperd, que não é mais Comperd, agora é Gaslub. Gaslub. Eu tô parecendo o Louro José, né? Eu fico só soprando as dicas. Essa área verde para eles é a macrozona agroecológica e de contenção, que para a gente aqui tá essa área amarela, que seria a área rural, e essa área, como eu falei, que tem essas APPs de preservação com níveis de preservação diferentes. Está dentro dessa área. Se eles estão considerando isso tudo como preservação, ok. Aonde tem ocupação humana, a gente demarcou exatamente, porque o planejamento deles é um planejamento macro, o nosso tem que ser mais específico, mais pontual, mais detalhado, mas, de grosso modo, a gente está conseguindo seguir exatamente o que eles pensaram. E essa área central aqui do município, onde é cortada pelas principais rodovias, para eles é a macrozona urbana, adensada ou de expansão. Aqui, ó, para a gente. Adensado e de expansão. Rota mais claro e esse tom meio goiaba. A gente está seguindo exatamente o que eles planejaram. Como ficou esse plano diretor de 2000 que foi aprovado em 2019? Ele foi aprovado em 14 de outubro de 2019, então o planejamento começou em janeiro de 2017, ele foi aprovado em outubro de 2019, é um planejamento bem amplo. Ele possui 294 artigos, 4 anexos, 32 mapas distribuídos em 291 páginas. Vou mostrar agora alguns mapas para vocês entenderem como que a gente transformou essas informações técnicas em mapeamento, que é a forma de leitura mais fácil para a população e caso precise ser elaborado algum tipo de planejamento, algo futuro em outra área no município. Um mapa com a divisão distrital para entender como que ocorre essa divisão e como que foi feito o planejamento de cada área. Perímetro urbano. Como a área urbana modificou, automaticamente o perímetro urbano também muda, porque ele passa a ser somente a área que foi definida como urbana. Todo o resto é área rural. Demarcação das bacias hidrográficas, isso para auxiliar no planejamento futuro, desenvolvimento de outros planos, como o plano de saneamento de esgoto, para identificar como que é a drenagem do município, um simples projeto de drenagem de um bairro. Para onde que esse bairro vai canalizar as águas dele de chuva? Como que vai ser o tratamento do esgoto desse bairro? Para onde que isso vai ser direcionado? Isso aqui auxilia muito nessa questão. Como eu falei, né, anterior, o zoneamento urbano e rural, tudo que está em vermelho é onde tem ocupação humana adensada, onde é área urbana, tudo que é em amarelo, área rural. Aí dentro do urbano e do rural, de acordo com a ocorrência, pode ser área de preservação, pode ser área de patrimônio e assim por diante. E esse aqui se transforma nesse, depois de especificar cada tipo de uso de acordo com a área.
demarcação de todos os APPs e nascentes de rios. Isso aqui foi importante porque a gente muito escuta, isso aqui não é um rio, isso aqui é um valão. Aqui não tem APP não, isso aqui é um olho d'água. Não, isso aqui não é uma nascente. Então a gente pegou todas as informações dos órgãos estaduais e federais, juntamos em um único arquivo e transformamos nesse mapa, para ficar mapeado e divulgado em lei exatamente tudo que já está na legislação federal e estadual, só que agora é divulgado pelo município, para facilitar o entendimento da população. Proposta de novas unidades de conservação, como eu falei, nessa parte aqui é o sul, uma proposta de uma unidade de conservação para rebater com a unidade de conservação que já existe aqui em Maricá. Aqui, em verde, há uma unidade de conservação que já existe no município, mas ela não é regulamentada, que é a Serra do Barbosão. Em verde, aqui, um pouco mais escuro, é a APA de Guapimirim. Dentro dela tem a ESEC Guanabara. E marrom aqui, o Parque Paleontológico. Também foi demarcado as áreas de inundação. Como eu falei naqueles outros slides que eu expliquei sobre o zoneamento para cada área, além do zoneamento não estar permitindo o uso, a gente trouxe esse mapa para mostrar para a população a importância de não ocupar. Isso aqui são as áreas sujeitas à inundação de acordo com as cotas, sobrepostas também com com alguns mapeamentos que foram feitos com as inundações de 2006, 2008, 2011 e 2015. A gente sobrepôs todos esses dados e criou esse mapa para trazer uma informação mais clara, né, para a população por que não pode ocupar. Foi demarcado também assentamentos irregulares, sejam eles ocupações que estão à margem de rios, próximos a áreas de pedreira que não pode estar ocupando pela ocorrência da atividade, né? Áreas de deslizamento próximo a encostas, morros, alguma coisa assim, apesar de serem bem poucas aqui no município, a gente também demarcou, ou ocupações irregulares de uma forma geral. Um terreno que não foi feito o parcelamento correto e não foi feito loteamento, a população ocupou de uma forma espontânea, como existe nesse caso aqui ao centro do mapa, que é uma antiga área de extração de areia abandonada na década de 70, que hoje em dia é ocupada por um loteamento clandestino. A ideia foi mapear tudo isso para dar subsídios para as outras secretarias trabalharem, que no caso aqui do município é a Secretaria de Habitação. Tem que atuar nessas áreas para fazer regularização fundiária quando possível, e não houver risco para a população permanecer ali, e se houver risco, fazer um remanejamento para a área mais próxima possível. A demarcação dos patrimônios, todo o patrimônio que foi demarcado que foi mapeado nesse processo de revisão, está incluso nesse mapa, seja ele uma sede de fazenda, um casario antigo, algum patrimônio histórico relacionado à época que o município era cortado pelas ferrovias, demarcação de centro de bairro e centralidades. A gente identificou que existem duas centralidades no município, a área central do município, onde fica a área administrativa, e essa região aqui que é a chegada do município para quem vem da capital, que é Manilha, que eu mostrei naquela imagem de satélite lá no início. A ideia de criar esse mapa era, além de mapear essas duas centralidades, mapear todos os pequenos centros de bairro que atendem a população que fica em torno daquela região, seja ela urbana ou rural. O ponto para mapear esses bairros, essas centralidades, desculpa, surgiu a partir da ocorrência de escola, posto de saúde, que são os equipamentos que atendem a população, e essas áreas precisam ter um tratamento especial por parte do município. Se for ter algum tipo de investimento, o investimento tem que começar por essas áreas, porque elas atendem não só a quem mora ali, mas a uma certa região em seu entorno. A hierarquização viária que eu falei também lá atrás. A gente mapeou todas as rodovias estaduais e federais, que aqui estão em tons de verde, para entender como que é a ligação dos outros municípios com Itaboraí. A gente mapeou as principais ligações municipais, em vermelho, que são as vias arteriais. Em laranja, as vias secundárias que fazem essa ligação também, que são as vias, como que está aqui, coletoras. E todo o restante das vias são vias locais.
Aí não entra nesse mapa. Além disso, a gente viu também que para chegar de algum ponto do município até outro, a gente tinha que dar uma volta muito grande. E esse trajeto poderia ser encurtado se houvesse uma ligação direta entre alguns pontos. Então a gente também propôs novas vias municipais, quando estão aqui em vermelho, e a gente também incluiu aqui o planejamento do governo do estado para interligar o município através de novas alças para a rodovia BR-493, que interliga Magé ao município, e aqui é BR-101. Isso é um planejamento futuro do governo do estado, mas a gente já englobou isso no plano diretor. Em um panorama geral, como que ficou a legislação do município de Itaboraí, comparando 2017, quando a gestão assumiu, para agora. O plano diretor estava desatualizado, agora ele está atualizado e revisado. Limites municipais estavam desatualizados, agora está atualizado e revisado. Lei de hierarquização viária a gente não tinha, ela foi criada e aprovada. Lei de uso e ocupação do solo não tinha, ela foi criada e está aguardando somente a votação na Câmara dos Vereadores. Lei de parcelamento do solo era de 84, não refletia mais a nossa realidade, ela foi revisada e também está aguardando a votação. Código de Obras e Edificações era de 2008, ele foi revisado e está aguardando votação. Apesar de ser uma lei mais recente, no decorrer de todo o planejamento, a gente verificou que tinha muita informação que estava no código que não era obrigação, vamos dizer assim, do código tratar disso, e estava ali porque não tinha uma lei específica. Então, quando a gente revisou e criou as legislações que não existiam, a gente dividiu exatamente onde que deveria ficar cada coisa. Uma lei de EIV, que é o estudo de impacto de vizinhança, ela já existia, era de 2008, mas não era regulamentada. Agora ela está em processo de regulamentação, também está aguardando só a sanção do prefeito. Manual de construção de calçadas, como eu falei, a gente precisa pensar a cidade não só para um único usuário, é para todo mundo, ela tem que ser acessível para todos. Não existia, ele está em desenvolvimento, e um plano municipal de Mata Atlântica também não tinha, é um projeto novo aqui no município, a gente está desenvolvendo, a previsão é que ele seja finalizado até setembro, para a gente conseguir identificar todos os remanescentes florestais e as áreas de atuação específica voltadas à Mata Atlântica para preservar o que a gente tem ou recuperar o que a gente perdeu em alguns trechos. Todas as informações que eu passei, todas essas leis, tudo isso está disponível no site municipal da prefeitura. Esse endereço aqui, itaboraí.rj.gov.br/o plano diretor. Você está abrindo a página inicial do site, vai aparecer assim, vocês podem clicar também nesse item aqui, a cidade. Clicar aqui, a cidade, vai abrir uma janela, e dentre os itens, o último é o plano diretor. Lá vocês encontram todos esses dados, todas essas leis, tudo isso que eu falei. E a gente ainda não colocou lá, mas todos esses dados do que criaram esses mapas, a gente vai disponibilizar também em arquivo KMZ para facilitar o planejamento, caso alguém queira fazer um EIV, RIV, um EIA-RIMA aqui no município, ter essas informações mapeadas, para não ter nenhum tipo de erro, ou falar que foi na hora de digitalizar o mapa, de transcrever a informação que ficou fora do local exato, para a gente não ter esse tipo de problema no futuro. É isso. Bom, eu queria agradecer o Diego pela sua palestra, passar a palavra para a Cristiane, professora Cristiane. Eu acho que a gente pode fazer as perguntas e falar no final, né? Eu acho que é melhor que a gente juntar tudo e fala todo mundo ao mesmo tempo. Então, Cristiane, vou passar para você a palavra e agradeço mais uma vez o Diego pela palestra dele. Cris, está sem áudio. Cris. Oi, agora estão me ouvindo? Agora sim. É que eu tive que desligar porque vocês ouviram que as crianças daqui de casa são bem barulhentas, né? Me perdoem. Obrigada pelo convite. Alguns já me conhecem, né? Para quem não me conhece, eu também sou professora da universidade, junto com a Paloma. Trabalho junto com o Paloma e Diego em Itaboraí, participamos do plano diretor. Só para começar, eu queria dizer que eu adorei a biblioteca do Fred, entendeu? Eu queria ter uma biblioteca dessa do Fred atrás de mim também. É fake. A dele, a do Jair. É papel de parede. É biblioteca fake. Papel de parede não faz isso comigo. Eles compraram tudo, é fake. Não, a minha não. A minha eu posso pegar um livro. O problema... A minha eu também posso. É tudo fake, Cristiane. Tudo fake?
Um dia vai chegar lá. A parede vai estar cheia. Só esse quadrado com o mapa que vai estar vazio. O resto vai estar tudo cheio. Nossa, um dia eu monto uma biblioteca assim. Bom, e aí, antes de começar, a Paloma explicou que foi o produto da minha tese de doutorado, né, em Itaboraí. Até vou contar uma história particular. Acho que Paloma e Diego já conhecem essa história. Eu, antes de ir para Itaboraí, eu ia para Roraima. Eu fiz um projeto de mestrado com uma população indígena em Roraima, em 2015. Não consegui concluir, porque 2015 mestrado vai muito rápido, vocês vão ver. Em 2017, eu comecei o doutorado e meu orientador virou para mim e falou: vamos voltar para Roraima, vamos lá voltar a trabalhar com os índios. E eu não sei se vocês se recordam, o ano de 2017 começou um pequeno problema na Venezuela, com brigas na fronteira com o Brasil, né? E o município, a propósito, que eu ia, né, onde eu ia trabalhar com comunidades indígenas, era o município de Pacaraima, exatamente o município que fica na fronteira do Brasil e da Venezuela. Estava eu, né, em 2017, indo para Roraima fazer o meu doutorado. Eis que eu encontro o Lucas, que trabalha com a gente, comigo, Paloma e Diego. Que vai dar palestra na próxima semana. A próxima palestra. Spoiler! Spoiler! Eu falei que eu tô igual o Louro José. Tá. Aí o Lucas me fala: Cris, a gente está indo trabalhar em Itaboraí. Aí eu me autoconvidei para trabalhar em Itaboraí, para não precisar entrar na luta, né? Na briga meio tensa que estava na Venezuela e Brasil, na fronteira, em 2017. E lá estava eu encontrando Paloma pela primeira vez em 2017, para fazer, me autoconvidando para poder trabalhar em Itaboraí e fazer, e aproveitar e estudar, fazer o meu projeto de doutorado lá. E nesse momento, Paloma vira para mim e fala: Cris, a gente tem que fazer o plano diretor, né? E nós ficamos responsáveis pelo desenvolvimento socioambiental. Nós temos que escrever o desenvolvimento socioambiental. Nossa. E aí? Né? Então, já era um outro contexto, né? Eu estava preparada para estudar outras comunidades, outras situações, e lá estava eu em Itaboraí. Então, o que eu vou passar para vocês é um pouquinho, então, desse caminho que eu percorri, né? Sendo pesquisador em Itaboraí, sendo funcionária de Itaboraí, né? E como isso gerou uma percepção diferenciada, um pouquinho diferenciada do município, tá? Vou compartilhar a tela com vocês somente. Eu ainda sou meio ruim digitalmente, espera aí. Acho que foi. Vocês estão vendo uma tela? Oi. PowerPoint? Então, eu chamei Itaboraí, né? Na verdade, eu dei um título para essa situação, para tudo que aconteceu em Itaboraí. Eu chamei de decrescimento urbano sereno, né? Então, como vocês podem ter visto, eu até pedi, né? A Paloma quebrou o protocolo, mas veio bem a pedir o que o Diego falasse primeiro, né? Porque vocês perceberam que Itaboraí diminuiu o salário urbano, né? Uhum. E isso foi bastante sereno, foi bastante tranquilo, né? Sem influência, a Paloma também gosta muito de dizer, sem influência política, sem influência empresarial, sem influência externas, né? Foi um decrescimento urbano sereno. Constatamos uma situação, né? A população participou e constatou uma situação, e lá estávamos nós decrescendo a nossa área urbana, nos tornando rural, né? Eu chamei, na verdade, de... o que aconteceu em Itaboraí foi um recomeço socioambiental. Ele se repensou, ele se olhou para dentro, né? E o município conseguiu refletir: quem eu sou, né? Para onde eu quero ir, que é o principal aspecto do plano diretor. E o aspecto ambiental foi bastante forte, foi bastante evidente, né?
eu não me lembro que na hora eu tive que tirar os cachorros para pararem de latir, mas eu não sei se o Diego mostrou esse mapa, né? Itaboraí fica na região metropolitana. Esse mapa era de 2018, tá? Acho que o Diego não chegou a mostrar, não, né? Não, mostrou não. Então, só para a gente se localizar, né? Vassouras, né? Nossa universidade fica mais para cá. Eu agora moro aqui em Teresópolis, né? Lá para cá também, que não está na região metropolitana do Rio. Em 2019, né? Acho que no finalzinho de 2018, Petrópolis também foi incorporada à região metropolitana. Então, só falta o município de Petrópolis nesse mapa, que agora faz parte da região metropolitana do Rio, né? Então, é onde nós estamos, né? Que em volta da Baía de Guanabara, São Gonçalo, Guapimirim e Magé. Para cá, né? A gente sobe para Vassouras, me corrijam se eu estiver errado, né? Japeri, sobe aqui, né? Seropédica. Petrópolis não é serrana, não? Petrópolis, então, ele compõe a região serrana, mas saiu um decreto no final de 2018 que incluiu Petrópolis também na região metropolitana. Interessante. Interessante. É porque uma característica é geográfica, o outro é político. Isso. Petrópolis hoje Por está na exemplo. região que é conhecida como mesometropolitana. Assim como Miguel Pereira também, que está acima de Duque de Caxias aí. Miguel Pereira está para cá, né? Então, ele pode falar, Jair, perdão. Pode falar? Não, então, esse para cima de Duque de Caxias divide a região serrana da região centro-sul fluminense, né? Só que essa região que pega Petrópolis, Miguel Pereira, é chamada região mesometropolitana. Então, são dois aspectos, geográfica e política. Mas, assim, politicamente, hoje, Petrópolis compõe a região metropolitana, né? A questão mesmo é política, né? De investimentos de área metropolitana, né? Em verdade, Petrópolis fez parte, saiu e voltou, né? Pelo menos até onde eu soube. Bom, estamos aqui, tá? Estamos aqui em Itaboraí. É desse município aqui que eu vou falar um pouquinho para vocês. Que eu estudei ele durante esse tempo do doutorado. A primeira coisa que assim, para a gente pensar em uma reconstrução, de um recomeço, né, que pode ser percebido em Itaboraí, é que, como o Diego falou, né, todo mundo era de Itaboraí, né? Eu e Paloma éramos as estrangeiras, nós éramos as de fora, né? Nós compomos a equipe técnica, mas éramos de outros municípios, né? Então, a gente reparou, né, que eu precisava entender qual era a lógica daquele município, como é que ele funcionava, o que ele tinha em mente, né, como é que é a história daquele município, né? Então, a primeira coisa que se percebeu era que Itaboraí era um município de ciclos, né? Então, ele teve um período que começou lá na colonização, doação de terras na região, para incentivo. Em 1718, né, se fundou o Porto das Caixas, que era um porto marítimo, né, um porto fluvial de rios, então era um importante centro para distribuição de mercadorias no município, na região, e mesmo para ir para Minas Gerais, para outras regiões, né? A gente estava aqui no período do ciclo do açúcar, e o transporte fluvial era muito importante para se chegar em Minas Gerais, em outras regiões, né? O município ele sofreu bastante com uma pandemia, né? Assim como a gente vive hoje, no século XIX, né? Foi conhecida como febre de macacu. Então, houve um bom número de pessoas, né, no município faleceu nesse período, né? A
acabando o ciclo de açúcar no Brasil, vem o ciclo do café, então o café passou a ser o novo produto a ser comercializado, e o transporte fluvial já deixou de ser importante, né? Então, o Porto das Caixas perdeu um pouco a sua importância, né? E passou-se, então, a usar o transporte ferroviário. E a região, então, inaugura uma estação de ferro. Olha, eu tenho que participar do ciclo de café, eu preciso de uma estação ferroviária na região para poder participar desse ciclo, né? Eu gosto de colocar aqui que em 68, né, o município passou, né, a ter um aspecto religioso muito forte. Ele passou a ser um local, né, não só de transporte, de escoamento de açúcar, café, e depois passou a ser de laranja, tá, o principal produto a ser comercializado e transportado na região. Ele passou, inclusive, a ser um local de peregrinação religiosa, igual Nossa Senhora Aparecida, né, que é em Aparecida, em São Paulo, passou a ser um lugar também de peregrinação religiosa. Tem um Porto das Caixas, né, tem um convento e também tem uma igreja. E lá aconteceu um milagre, né, da imagem de Cristo que chorava sangue, né? Então, ocorreu um milagre em Porto das Caixas e se tornou lá o local de peregrinação religiosa, né? Então, tem muitas lojas de produtos religiosos, né? Então, ela participou desses ciclos, né? Do açúcar, do café, da laranja, passou a ser um local de peregrinação religiosa também. Diego, me corrige se eu falei errado, né? A imagem de Jesus que sangrou, né? Hoje vive disso, né? Então, aí que tá a grande questão. Em 2006... Hoje vive do Comperj. Aí que tá a grande questão. Em 2006, foi anunciado o Comperj. Certo. E elaborado o primeiro plano diretor. Então, o município começou um novo ciclo, né? Então, era um ciclo de escoamento de mercadorias focado na questão agrária, né? Na questão rural, açúcar, café, laranja. Tem um período de peregrinação religiosa muito importante. E aí veio o Comperj. O Comperj foi anunciado em 2006. E junto desse período, né? Tanto é que vocês viram o Diego falando, foi um período de urbanização, né? O município era urbano, né? As áreas urbanas cresceram, né, de forma gigantesca. E em 2015, interrompeu-se as obras do Comperj, né? Então, o grande sonho do Comperj, do município viver daquilo, deu um baque. E o que acontece com o município depois disso, né? Então, a gente pegou a revisão do plano diretor, né? Pós-anúncio do Comperj, com a interrupção do Comperj, com uma certa frustração, né? Da não conclusão do Comperj, e a gente passa a fazer um novo plano diretor, a reconhecer uma nova cidade, né? E aí, essa nova fase, com esse novo plano diretor, é o que eu chamei de decrescimento urbano sereno. Então, ele passou por todos esses ciclos, e aí chegamos no novo plano diretor, um decrescimento urbano sereno. Eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, que isso é tão evidente, tá? Isso é característico, né? A urbanização com o anúncio do Comperj foi tão evidente por dois motivos, tá? Em 2006, quando o Comperj foi anunciado, no ano seguinte, né, seguindo o caminho do anúncio do Comperj, nós tínhamos aqui uma secretaria chamada Indústria, Comércio e Turismo de Itaboraí. Essa secretaria, para vocês terem ideia, incluiu o Comperj no nome, né? Então, a importância do Comperj, né? Então, a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo passou a se chamar Desenvolvimento Econômico e Integração com o Comperj, né? Dada essa evidência, dada essa importância, né,
que o Comperj passou a ter nesse novo ciclo, né? E aí, o outro aspecto que eu queria falar com vocês é da urbanização, né? A urbanização e meio ambiente, se a gente reparar, a Secretaria de Meio Ambiente, antigamente, né, ela era atrelada à Secretaria de Agricultura, né? Então, o meio ambiente ficava junto com a agricultura, né? O principal ciclo econômico, né, da cidade, como eu falei para vocês. Com o anúncio do Comperj, né, o meio ambiente não está mais perto da agricultura, está perto do urbanismo. Passou-se a se chamar Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. A Paloma é secretária, depois o Diego e eu trabalhamos. E a agricultura ficou isolada, ficou sozinha. Né? Ficou agricultura, abastecimento e pesca, né? Só para a gente ter uma ideia. Tá? Dessa importância, né? Isso parece pouco, isso parece um detalhe, né? Mas o meio ambiente antes ficava com a agricultura, que era a principal atividade econômica, agora fala não, o meio ambiente tem que estar perto do urbanismo, porque nós estamos no novo ciclo, o ciclo da urbanização, o ciclo da integração com o Comperj. E esse, né, como o Diego mostrou para vocês, é o macro zoneamento, né, de Itaboraí, né, aqui áreas especiais, isso aqui tudo área urbana, né, em rosinha. Eu vou contar essa história, porque eu já conto umas vezes, algumas pessoas podem achar que é repetido, mas eu não esqueço a primeira vez que eu fui assaltada na vida, não tem como eu esquecer, né, que foi com a Paloma, com a professora Paloma. Estávamos nós aqui, ó, vocês conseguem ver o mouse, né? Nessa área urbana de Itaboraí. Sobre o cancelamento da creche da época de Cláudio Valente. Está aqui o processo, não está? Que devolveu 200 mil até? Eu acho que alguém está falando outra coisa. Então, nós estávamos aqui, nessa área urbana, eu e Paloma, e a gente estava de carro, indo para o centro de Itaboraí, nós duas juntas, e eis que, né, fecham a gente, saem 4 caras armados, né, super tranquilo, né, empurra a gente, leva o carro, e vão embora, fica eu, Paloma, né, e umas vaquinhas arrastando nessa área urbana, né, sem telefone, sem nada, eu, Paloma e umas vaquinhas, né. Então, assim, por mais trágico que fosse, né, a gente estava numa área urbana, né, rural, né? Sem nada, era eu, Paloma e as vaquinhas lá depois de termos sido assaltados. E aí a minha pergunta, né? Eu estava escrevendo a tese, né? Eu brinco que o mais perigoso que eles o mais triste, mais valioso que eles me levaram foi o meu caderno de anotações do doutorado, né? Mas estávamos nós aqui e a minha pergunta era, depois de ter sido assaltado, né? Por que área urbana, gente? Não tem um telefone público, não tem, só tem vaca, só tem pasto, só tem plantação, né? Foi uma experiência bastante interessante para um primeiro assalto numa área rural, né? De passagem. Não no meu ponto de vista. Fecha parênteses. O assalto foi quase uma epifania metodológica. Ela só podia ter combinado comigo. Para eu poder saber que isso estava tudo programado por ela. Exatamente. Vamos se programar. Vamos se programar esse assalto, né? Mas foi trágico, cômico, né? Assim, de parar pra pensar, nossa, como é que eu fui assaltada numa área urbana, né? Eu fui assaltada numa área rural, né? Nitidamente. A gente só foi assaltada porque era uma área rural, uma área esburacada, né? Uma área sem iluminação, sem nada importante, né? Então, eu me refleti muito sobre isso, né? Então, apesar do susto, apesar de eu nunca ter sido assaltada com uma arma, né, de fogo, foi a primeira vez, né? Apesar disso, dava para refletir para alguma coisa, né? Apesar do susto, dava para refletir sobre alguma coisa. Então, assim, o município era urbano, né? Então, isso me assustava muito, né? Porque eu vim do Rio, né? Eu sou uma pessoa, a princípio, urbana, né? E eu não conseguia entender por que ali era urbano, não encaixava, né, na minha cabeça. E aí, eu parei para
contrapor, né, com uma proposta de zoneamento que se tinha no município desde 86, né? Desde 86 se tinha uma proposta de zoneamento em que a zona rural, essa verde clara aqui, era muito maior, onde foi assaltado era área rural, né? Então, assim, tinha áreas especiais, que seriam áreas de proteção, o Comperj também era uma área rural, uma zona rural, aqui em Porto das Cascas, né? Então, urbano mesmo, em 86, né? Esse mapeamento que eles tinham anterior era diferente, né? Então, como é que disso virou isso, né? Então, isso foi uma... Eu acho que, por isso que eu falo em recomeço, né? Um novo ciclo, um ciclo de recomeço, de decrescimento urbano, né? É nesse sentido mesmo, né? A gente volta para recomeça da onde a gente parou por causa do Comperj, né? A gente remodelou por causa do Comperj. E aí ficou aquele mapa, né? Esse macrozoneamento que o Diego mostrou para vocês, né? O aumento das zonas rurais. Está passando direto das áreas rurais, né? Então, onde fomos assaltados é uma área rural, né? Então, aumentou as áreas rurais, né? Com o plano diretor de 2017. E recomeçou, né? Ele teve esse decrescimento urbano, né? E aí, assim, só para vocês terem uma ideia, esse mapa aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, aqui em rosa eram as zonas, né, zonas urbanas que nós tínhamos antes, em 2006. E assim, listrado é o que ficou depois, tá vendo? Sobrepôs uma à outra, né? E aí, foi até Diego, se você veja Diego, que me ajudou nessa contabilização à época, né? A gente chegou à conclusão que em 2006, né, 68% total da área do município era considerada urbana, e no plano diretor, a palavra urbano aparecia 118 vezes. Então, o aspecto urbano era muito evidente, né? Já a palavra rural só aparecia 5 vezes no plano diretor de 2006. Em 2019, né, a gente dividiu, né? Então, a gente decresceu, né? Não éramos mais 68% urbanos, né? Passamos a ser 50,1% de área urbana, né? Metade do município é urbana, tem planejamento de crescimento urbano, né? Mas a importância também é dividida, né? Também tem que ser contraposta. O novo plano diretor do município falava só em 88 vezes a palavra urbano, né, e as suas variações, e a palavra rural passou a se falar 62 vezes. Né? Então, ao contrário do outro, que só tinha 5 vezes, uma referência a um planejamento, né? O planejamento rural teve uma grande importância e tanto é que ganhou um capítulo próprio, né, sobre desenvolvimento rural no plano diretor. Né? Então, eu quero mostrar para vocês a falta de importância que nós tínhamos com a questão rural, com a questão e o grande desenvolvimento urbano, né, que nós tínhamos. Diego também mostrou para vocês, né, que mesmo que ainda assim esse também era o planejamento metropolitano, né? Então, eles tinham uma ideia de nós termos uma área rural, na verdade, como uma área de contenção agroecológica, né? Então, o objetivo é segurar os efeitos desse peixinho aqui, ó, parece um peixe, né? Que é o Comperj. Então, é uma área de contenção, é uma área de proteção, né? Para proteger os efeitos da poluição do Comperj, que seria um grande complexo petroquímico, né? Na verdade, o Comperj, antes mesmo de ser Comperj, iria ser uma cidade, né? Ia ser um polo industrial, ia ser bem maior que um complexo, né? Hoje nem isso se transformou, né? E aí começa a primeira fase, né? Vamos recomeçar a repensar a cidade, né? Como é que se deu esse recomeço socioambiental, né? Então,
em primeiro momento, nós colocamos isso em lei, né? Esse recomeço passou a ser feito na lei, no plano diretor. Nós incluímos instrumentos socioambientais, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho de algum deles, tá? E o que mais a gente fez foi resgatar, né, esses valores que nós tínhamos socioambientais, a nossa vocação. Né? Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui. Se a gente entrar quando vocês entram na cidade, né, essa foto foi cedida por Diego, para mim, foi o Diego que tirou. Se você entrar na cidade, né, vocações regionais, floricultura, fruticultura, pesca e aquicultura, agricultura familiar, turismo rural. Alguém está vendo vocação regional, indústria, com PERJ, né? Nem a placa, nem a placa tinha, né? Então, assim, o município em 2006, que foi pensado para o Comperj, ó, se vocês olharem aqui, isso aqui é o Comperj, tá vendo? A gente está aí, o mouse, né? E aqui, se você pegar o cadastro ambiental rural do município, né? Olha quantas áreas rurais nós temos cadastradas, né? E é raro, né? Porque poucas pessoas fazem o cadastro efetivo, né? Então, isso aqui ainda é maior, né? Então, todos esses pontinhos aqui são áreas rurais, né? Então, oi, né? Cadê a área urbana daqui, né? Então, a gente teve 3 momentos, né, nesse recomeço socioambiental. Criação de novas áreas protegidas, né? Diego mostrou para vocês que a gente aproveitou algumas áreas protegidas que já tinham sido criadas pelo Estado e pela União. Criamos algumas, né? A gente agora, se Deus quiser, está em fase, né, do estudo da Serra do Barbosão. Estamos propondo essa daqui, né, para fazer esse corredor ecológico com Maricá, né? A gente passou a reconhecer, como eu mostrei para vocês, as atividades tradicionais. O que é tradicional em Itaboraí? O Comperj? O que temos de vocação, né? O que nós temos no município, né? E o terceiro momento foi criar instrumentos de gestão ambiental, que aí foi a parte de escrever, né, a parte socioambiental do nosso plano diretor, né? Então, nós criamos, né, passamos a prever 3 termos, né, 3 instrumentos. Um primeiro é uma sanção negativa, né? Então, assim, a pessoa fez besteira, ela tem que consertar, né? Então, acho que todos vocês conheçam os termos de ajustamento de conduta, né? Então, você fez uma conduta que causou dano ao meio ambiente, né? Você tem que consertar, você tem que ajustar essa conduta, ou pagar uma multa, tem que assumir compromisso para recuperar o que você fez. Nós temos um meio termo, né? Um termo de compromisso ambiental. O termo de compromisso ambiental seria intermediário, não é nem negativo nem positivo, mas ele é uma previsão que nós temos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é dentro da lei do SNUC, tá? Então, ele permite que pessoas que ocupem, né, um território de proteção, e isso a gente se deparou, né? Quando a gente falou do Parque Paleontológico, a gente se deparou com um grupo de pessoas que morava lá, né? Então, o que a gente faz com essas pessoas, né? Então, o termo de compromisso ambiental, ele foi usado muito para isso, né? Para essas pessoas assumirem o compromisso de permanecerem no local até que sejam realocadas, né? Mas ele também é muito utilizado hoje para compensação, né? Então, por exemplo, eu vou tirar uma árvore, então eu tenho que compensar. Então, eu assumo o termo de compromisso. Eu tirei uma árvore, então eu tenho que plantar 10. Né? Então, eu assumo esse compromisso de que eu vou plantar 10 árvores no local. E aí, o plano diretor de Itaboraí, ele criou um instrumento novo. Tá? Ele criou um instrumento chamado de acordo socioambiental. Então, o objetivo nosso era reconhecer que a produção socioambiental, a produção das pessoas, né, fazia realmente uma área de contenção, uma área agroecológica. Né? Então,
é uma coisa que a gente chama no direito, né, de sanção positiva. Tem um autor, Norberto Bobbio, acho que vocês não devem ouvir falar nesse cara, mas para quem trabalha na área do direito, ele é um cara muito, muito importante, né? Ele fala para a gente a possibilidade de sanção positiva, né? Então, assim, se você protege o meio ambiente, se você está aí resguardando aquela área protegida, você tem um direito, né? Você tem uma função socioambiental ali. Então, eu não vou te tirar dali. A gente agora na área ambiental, né? Especialmente nos aspectos socioambientais, quando a gente trata de conflitos socioambientais, a gente não pensa mais naquele ambiente isolado, sabe? Assim, a gente pensava na natureza intocada, né? Então, assim, a natureza está ali. Eu, ser humano, não posso participar da natureza. Eu estrago, eu faço mal. Né? Mas, de uns tempos para cá, essa visão da natureza e do ser humano foi modificando. Então, o ser humano faz parte da natureza, o ser humano é componente da natureza. E nós, por estarmos ali, nossas atividades são essenciais, né? Para a manutenção daquele meio ambiente, né? Sustentável, protegido, né? Então, eu passo a ter o direito de permanência. A minha permanência é importante. Né? Então, seria um outro instrumento, né? Não negativo, não meio termo, né? Tirou o foco a duas no lugar, mas um acordo, né? Então, assim, eu vou ficar aqui continuando protegendo o meio ambiente e vocês também não, você, poder público, também não me tira daqui. Tá? Então, foram instrumentos de gestão socioambientais nesse repensar, nesse recomeço de Itaboraí, né? Bom, tivemos essa primeira... isso aí foi o que acabou ficando na lei, né? No texto da lei. A primeira fase. Começamos socioambientalmente, passamos a pensar nas pessoas, né? Nos indivíduos, nas nossas vocações, né? A segunda fase desse decrescimento urbano foi o isolamento do Comperj como a única fonte de desenvolvimento. Né? Se a gente parar para pensar, o Comperj estava aqui, né? E aqui são as áreas de crescimento urbano, né? Então, eu tenho que crescer, tenho que desenvolver, tenho que ter outras indústrias acessórias ao Comperj para poder estimular o crescimento aqui. O novo zoneamento, não sei se vocês conseguiram reparar, né? A área do Comperj diminuiu, né? Eu acho que até lembro, né? Acho que alguém na audiência pública aqui em Sambaetiba falou, não, mas eu sou rural, né? Eu não sou urbano, né? Falou bem nessa região aqui, né? E o Comperj, então, se isolou, né? Ficou isolado. Nós temos outras vocações, nós temos áreas rurais, nós temos outras formas de proteção, né? Que aí é a terceira fase, essa mudança de paradigma, né? Não criei um município, não planejo um município pensando só no Comperj, pensando só no urbano. Não. Eu passo a ver um novo rural, né? Uma nova região, né? E os dois, tanto o Comperj quanto as áreas rurais, representam progressos, né? E aí vem a fase de requalificação dos espaços urbanos. É até interessante porque algumas áreas, né, por causa do tamanho, por causa de alguns outros aspectos legais, não poderiam se enquadrar como rurais, né? E foram enquadradas como área de produção agrícola em zona urbana. Então, assim, pode ter produção agrícola em determinadas áreas, né? Como é o caso daqui. Ô, Cris, Ainda que áreas urbanas, pode falar. Não, então, essa requalificação já entrou na revisão do plano diretor? Já entrou. Foi aprovado agora em 2019, não é isso, plano diretor? Isso. O que ela está mostrando e o que o Diego mostrou é como ficou. Já é a finalização do plano, é como ele foi aprovado lá na lei de 2019. Entendi. Então, esse estudo é anterior à revisão, né?
Foi Isso. feito durante a revisão, né? Foi Durante a feito, revisão. como etapa da revisão do plano diretor. Isso. Realmente teve que reestruturar tudo, né? Porque era esperado uma coisa e aconteceu outra. Né? Isso. E assim, é até uma crítica que a gente faz, eu não sei se você já fez a disciplina de licenciamento e tal, de licenciamento ambiental. A gente tem um estudo de impacto ambiental, né? O EIA e o RIMA, né? Hoje o EIA-RIMA do Comperj, né? Ele está sendo questionado pelo Ministério Público, né? Ele foi tido como mal feito. Até vou comentar em 2009, né? Na parte, algumas das primeiras licenças do Comperj. Eu trabalhei na diretoria de licenciamento ambiental do INEA. Eu cheguei a ler o EIA-RIMA do Comperj na época, tá? Mas na época eu só era técnica florestal, então eu não tinha nenhum poder sobre nada. Eu não tenho, né? Mas foi bem mais florestal do que outra coisa, né? Mas assim, uma das principais críticas à forma de elaboração do EIA, né? Primeiro, ele é elaborado pelo empreendedor, né? E aí ele é elaborado pelo empreendedor e o empreendedor... Alguém vai escrever mal, né? Sobre o seu projeto? É verdade. Claro, tem a responsabilidade técnica, né? A gente tem que considerar isso, né? Então, aquele responsável técnico de escrever, ele está jogando a carteira do conselho dele fora, né? Por escrever mentira, por omitir informação, ele até comete um crime se estiver escrevendo coisa errada ali ou omitindo coisa. Né? Mas acho que a principal crítica do Comperj, né, e a principal crítica, observação do EIA-RIMA, é que ele não previu o que aconteceria se o Comperj não fosse feito, né? E os impactos da não implementação do Comperj, né? Isso ele não viu. Então, eu brinco com a Paloma que tem um prédio ali no início de Itaboraí que eu vi construindo, né? Eu tinha casa na região dos Lagos, né? Então, eu ia muito para lá e tem um prédio. Tem um prédio que estava construindo, aí foi abandonado. Pararam de construir. É um prédio de 20 andares, sei lá, 15 andares, é um prédio gigante. Você vê um prédio todo abandonado na frente de Itaboraí, assim você chega para a cidade, né? E ele, para mim, ele representa muito, né? Essa frustração, né? Essa frustração do Comperj, né? Eu brinco até com a Paula, mas a gente não pode destruir aquilo ali, não, mandar demolir, aquele negócio tá muito feio, tá abandonado. Parece até que teve gente que já se matou ali, que morreu ali. É um prédio meio macabro, né? Então ele representa uma frustração, né? Uhum. E tem uma outra curiosidade, assim, eu morava na época do doutorado em Icaraí, né? E aí me disseram, né, que o objetivo da 22 de maio, de uns prédios novos, bonitos, elegantes, era transformar Itaboraí em uma nova Icaraí, né? Então, o objetivo deles era urbanização, era desenvolvimento, era o crescimento, né? Era toda essa história, né? E aí, só um adendo do aspecto ambiental, mas o Diego já falou muito bem, foi o que a gente incluiu, né? Além dessa questão do rural, deixa eu só compartilhar outra coisa aqui com vocês. Foi a criação dessas áreas, né, que o Diego mostrou muito bem, que a gente chamou de AEIAs, né? Sim. Área Especial de Interesse Ambiental, né? Então, assim, o que a gente faz com as áreas de lixão, né? O que a gente faz com as áreas de mineração? A gente tem um problema, né, de uma ocupação irregular num barreiro, né? A gente estava tratando outro dia em Paloma, que é chamado de Morro da Alegria, né? Mas imagina uma extração mineral, imagina como é que fica a terra, né? As pessoas não podem morar ali. A responsabilidade que a gente tem com essas pessoas, né? Eu vou só voltar a resgatar um pouquinho a história lá que eu ia para Roraima antes de ir. O que eu ia trabalhar em Roraima era sobre o lixão
que estava sendo feito, né, aleatoriamente, sem autorização, ilegalmente, dentro de uma terra indígena, né? A prefeitura criou um lixão dentro de uma terra indígena. Isso prejudicava a saúde das pessoas de lá e eu ia lá ajudar aquela comunidade, mas graças a Deus outras pessoas foram no meu lugar. Mas assim, olha a responsabilidade que a gente tem como poder público, né? Com essas pessoas, onde essas pessoas vão morar, né? Eu tenho que pensar de uma outra forma, né? Então a gente delimitou especificamente áreas minerais, delimitou especificamente essas áreas de interesse ambiental, são áreas que eu tenho que recuperar, áreas que eu tenho que refletir sobre que uso podem ter, né? Não é qualquer pessoa, não é qualquer casa que pode ser construída ali, né? Áreas de mineração, assim que acaba a atividade de mineração, obrigatoriamente se tornam áreas de interesse ambiental, né? Então a gente pensou com muito cuidado o que faríamos nesses aspectos ambientais, pensando no planejamento da cidade, né? A gente inovou, fez um levantamento da cidade, fez um histórico, refletiu sobre tudo isso, mas a gente tem que pensar na responsabilidade também, né? Então, aí já deixou a parte Cris pesquisadora para Cris poder público, né? Então, a gente pensou muito bem sobre o que fazer. São Paulo tem áreas parecidas com essa, tá? No zoneamento deles, né? Mas ainda é pouco utilizado especificamente nos planos diretores e nos zoneamentos ambientais, tá? Bom, eram só essas assim, as minhas breves colocações, mas para complementar o que o Diego falou, né? Sou muito agradecida a Paloma por ter me recebido em Itaboraí, né? Talvez eu estivesse no meio de um conflito armado entre bombas. Nossa Senhora, está me deixando muito, então. Trágica, muito trágica, né? Mas que foram outros problemas, né? Não tem nada a ver com meus índios, coitados. Tem a ver mais com problema de fronteira, né? Brasil e Venezuela. Mas Caiu? Oiê. eu já falo meu. Oi, caiu? Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo não? Eu caí, eu acho. Agora tô. Voltou. Então, eu não sei se a Cris chegou a terminar. Você chegou a terminar, Cristiane? Não, terminei. Então, pessoal, gostaria de Pode agradecer compartilhar. as palavras da professora Cristiane, sem sombra de dúvida, né? Tem muito sempre a contribuir, sobretudo que ela tem uma visão, né, que consegue integrar tanto essa questão do direito, da lei, quanto a questão ambiental, que é muito forte na Cristiane, apesar da formação dela ambiental ser lá nos primórdios, como ela disse, da época de técnica florestal, a visão dela de ambientalista, eu acho que dentro da nossa secretaria é uma das mais atuantes. Eu anotei umas coisas. Primeiro, eu queria saber se vocês têm... Gente, eu sou uma péssima anfitriã. Vocês têm alguma pergunta? Porque eu já ia começar a falar. Alguém tem alguma pergunta direcionada para alguém? Vocês querem fazer alguma pergunta? Queria agradecer eu tenho uma pergunta. Diga-me. Eu tenho uma pergunta. O seu trabalho está disponível em algum lugar, Cristiane? Que eu já fucei aqui na internet e não encontrei. Olha, isso aí eu vou ocupar a UF, tá? Daqui a pouco eles botam online. A UF demora um pouquinho para disponibilizar a tese, mas eu posso compartilhar com você até, se quiser. Ah, eu agradeço. Eu queria agradecer e registrar a presença da professora Marisa, a vice-coordenadora do nosso mestrado, que está aqui assistindo a nossa palestra e que ajudou Ela tá aí, verdade. que a gente pudesse realizar essas palestras. Obrigada, Marisa. Maravilha, Cristiane, adorei, viu? Agora, já que eu estou aqui, deixa eu perguntar uma coisinha para você. Claro. Pode, para mim. Sobre esse termo de acordo socioambiental. Isso vocês fizeram em Itaboraí, né? Foi feito por vocês lá, esse termo. Isso, ele foi na verdade, assim, ele é uma criação acadêmica, né? Então, eu faço parte de um grupo de pesquisa, um grupo que trabalha com populações tradicionais, com áreas protegidas, desde 2000 alguma coisa, 2008, eu estou nesse grupo de pesquisa.
E aí a gente instrumentalizou, transformou em lei o que já na prática já acontecia em outras localidades, né? Mas ele em lei só existe em Itaboraí. Né? Então, Bacana, achei um espetáculo isso. E outra coisa, se essa população que está lá, né? Aí, se vocês precisarem utilizar aquela área para alguma coisa, como que ela vai fazer com essa população? Ela será removida? Ela vai ter uma assistência? Como vai ficar isso? Isso, é por isso que é um acordo, né? Então, porque se a gente fala em termo de compromisso, né, que era o que antigamente se previa, né, no SNUC, então, assim, só uma pessoa assume o compromisso, né? Vocês conseguem visualizar a diferença? É um compromisso. Então, eu assumo o compromisso de fazer aquilo, de preservar. Então, é unilateral que a gente chama, né? Então, quando eu falo em termo de acordo, ele é bilateral. Então, o poder público, ele se responsabiliza também em dar assistência, em contribuir, né? Em reconhecer que aquela população participa, que aquela população atua na preservação, né? E, por outro lado, eles também acordam de manter, né? De continuar a preservação. Tá? Mas isso faz parte de um acordo. Né? Então, se precisar remanejar por alguma razão, isso estaria contemplado no acordo. A ideia é essa. Ainda não assinamos nenhum, né? Será que a gente consegue assinar algum? Tomara, né? Poderíamos pensar em assinar um no parque, né? De repente. Exatamente. Parque paleontológico. Tá bom. E esse turismo lá em Itaboraí? Você mostrou aquela placa, né? Turismo rural. Né? Ele funciona? Ele está realmente... como é que é? Ativo. Ativo, tá? Acho que o Diego até pode dizer melhor que a gente, né? Entendi. Fala lá, Diego. Então, obrigada, Cris. Parabéns, viu? Parabéns, Paloma. Adorei. Obrigada, Marisa. sobre o turismo rural aqui, o que ocorre ele ocorre mais de forma espontânea. Existem alguns, acho que 2 ou 3 hotéis fazendas, mas a divulgação não é tão ampla no município, é mais por agência de turismo, alguma coisa assim. Eu inclusive, fiquei sabendo desse hotel fazenda por um conhecido de São Paulo. Oh. Ele perguntou se o hotel fazenda era bom. Eu falei assim, hotel fazenda onde? Ele, em Itaboraí, você não é daí? Geralmente a gente não sabe. Tipo, do lado da sua casa. Isso. Aí, inclusive, é perto do Comperj. Olha, gente, incrível. Aí, existe essa divulgação, só que externa. Aqui, se você perguntar para algum munícipe, alguém daqui, provavelmente não vão conhecer. O turismo rural é voltado para quem é de fora. Tem até voo de balão de uma empresa do Rio que faz aqui no município também. Você sobrevoa a área rural, inclusive o anúncio deles é para você sobrevoar a área urbana, a área rural, só que é tudo de fora. Por parte do poder público aqui municipal, não tem nenhum tipo de organização, vamos dizer assim, para divulgar internamente aqui, para o munícipe aproveitar isso. Sempre é alguém de fora divulgando. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Alguma coisa? Não? Assim, vocês estão me ouvindo? Então, só o que eu queria comentar, assim, eu anotei umas coisinhas aqui, mas o que eu acho assim mais interessante, que eu acho que talvez tenha sido um dos maiores ganhos, né, com a nossa revisão do plano diretor, e que eu acho que tem um pouco a ver com a pergunta que o Jairton fez, se toda essa modificação já estava implementada, já está, né, implementada no plano diretor, é que eu acho que eu e Cristiane e o Diego também, que juntou a equipe agora nessa gestão, a gente deu muita sorte que a gente encontrou uma equipe muito comprometida, né? Então, numa secretaria que alia políticas ambientais com uma parte de urbanismo, que a ação principal da secretaria, né, é fiscalização. Então, a gente, né, a nossa ação é fiscalizatória, fiscalizar obras particulares, então nosso papel é meio coibitivo nesse ponto. Mas a gente tinha uma equipe de arquitetos que tem essa visão de planejar urbano. E hoje eu vejo que a nossa contribuição, minha, da Cristiane e do Lucas, né, que nós éramos o braço ambiental do plano diretor, eu acho que a gente conseguiu criar um plano, a gente acabou, né, a gente fica lendo pedacinhos de planos de outros municípios, mas, na verdade, eu acho que o nosso maior mérito foi ter conseguido registrar, dentro de um documento
urbanístico, né, de um documento de planejamento, uma coisa de pensar uma cidade, aspectos ambientais importantes. Então, essa criação que a Cristiane falou, dessas áreas especiais, eu lembro do dia que surgiu essa pergunta, quando a gente falou assim, meu Deus, a gente tem 3 lixões na cidade. Então, eu lembro que uma arquiteta perguntou, mas esses lixões nunca vão poder ser ocupados. Aí a gente falou, e Cristiane, não, eles podem ser ocupados sim, eles não podem ser ocupados por qualquer coisa. Mas isso são áreas que, depois de serem remediadas, elas podem voltar para o uso comum da cidade. Então, a gente precisa dar um nome especial para essas áreas para que elas fiquem registradas para o futuro que elas foram um lixão. Mas daqui a um tempo, depois de remediada, uma área de lixão, por exemplo, pode ser uma praça, ela pode ser um parque urbano, ela pode servir como um estacionamento público, não pode colocar uma escola, um hospital em cima dessa área, mas existem alguns usos especiais que essas áreas podem ter. Então, acho que um grande mérito que nós tivemos aqui foi que a gente conseguiu juntar essa visão da necessidade de desenvolver um município, que é a visão urbanística, com uma projeção ambiental, que era o nosso braço, era a nossa grande contribuição para a elaboração do plano diretor, né, da revisão do plano diretor. E o mais legal disso tudo é a gente ver que a gente não fez nada demais. Assim, quando o Diego diz que a gente fez as audiências públicas, quando o Diego diz que a gente criou lá o uso e ocupação do solo, eu gosto de dizer que a gente fez o uso e ocupação do solo por distrito. Vocês viram um mapa aí do município, vários mapas de Itaboraí, tem locais que são muito adensados e locais que não tem praticamente adensamento nenhum, é muito baixo a ocupação nessas áreas, e a gente entendeu que o uso e a ocupação do solo dessas áreas tem que ser diferenciado. Eu não tenho por que autorizar a criação ou a construção de um prédio de, sei lá, nem sei se pode isso, Diego, 20 andares numa área que não tem prédio nenhum. Mas, em compensação, numa área que ela já está extremamente adensada, talvez a única forma de construir seja em prédios, né, em edifícios verticais. Então, esse tipo de cuidado de olhar o município, de fazer a leitura do município, que essa equipe teve. Então, assim, além de trazer um pouco desse nosso trabalho de 3 anos praticamente à frente desse município com essa observação, é legal a gente ver como a gente consegue alinhar, ou pelo menos nessa conjuntura que nos foi oferecida, a gente conseguiu fazer um plano extenso, denso, um plano assim, pesado até, que a gente conseguiu conduzir, e aliando os interesses de crescimento, os interesses de desenvolvimento da cidade, tirando aquela ideia de que só o urbano é bom, o urbano é o desenvolvido, que o rural é o atrasado. Às vezes, a gente que sai um pouco do Rio de Janeiro, das grandes capitais, São Gonçalo, Niterói, quando a gente vai para umas cidades menores, a gente sempre chega com aquela cara de achar que a cidade menor não tem nada para oferecer. Então, você olha em Vassouras, acha que Vassouras é atrasado, você olha em Miguel Pereira, você acha que Miguel Pereira é atrasado, e você olhava Itaboraí e achava que era assim. E depois que a gente começa a ter uma visão um pouco diferenciada, né, ter um estudo um pouco mais completo, a gente vê que não é nada disso. A gente tem que reconhecer as características dos lugares, como a Cristiane e o Diego falaram, ver a vocação que esse município tinha e ver o que cada um pode contribuir, pensar que a gente atua em rede, né? Tanto na parte ambiental quanto na parte de desenvolvimento urbano. Então, acho que o grande ganho que esse plano diretor teve, eu acho que é o nosso grande legado, Cristiane, para o município, é deixar um documento, no meu ponto de vista, dessa região, um dos mais bem elaborados. Nossa, quem sou eu para avaliar, né? Fui eu mesmo que coordenei, fui eu mesmo que avaliei, essa é a minha opinião. Então, mas, assim, eu acho bastante é uma autocrítica maravilhosa. Exatamente, porque vocês me conhecem e sabem que eu sou dessas, né? Não faço porcaria. Olha só, tudo que eu faço é o melhor. Foi elogiado pelo Instituto de Planejamento Urbano da UF e o IPUR da UFRJ, e você sabe muito bem, porque ela estava na minha banca da minha tese de doutorado. E temos recomendações do Ministério Público Estadual. Então, eu acho que não é só a minha humilde opinião de coordenadora que vale. Você está bem referendada. Claro, mas estava bem acompanhada para elaborar, porque eu não elaborei nada, eu só dou pitaco. Eu falei assim, gente, por que tem que dividir tanto? Eu só conheço 2 zonas, o rural e urbana, não conheço nada além disso. Então, foi assim que surgiu, não foi, Diego? Lá na salinha da agricultura, eu falei, gente, por que dividir tanto? Só tem 2 jeitos, ou é rural ou é urbano, não tem outra coisa. Não, mas o mais engraçado objetivo, disso, né?
O mais engraçado disso é você falar, vai complicar se botar muita coisa, vai ter muita regra. Era justamente o contrário, não podia ser com pouca regra. Pois é, mas eu fui aprendendo junto com vocês. Então, vocês me ensinaram e me convenceram de tudo isso. Então, acho que com isso, o nosso plano diretor, apesar de ser um documento bem pesado, ele é um documento que está real. Porque você hoje vai nos locais e você vê aquilo ali. Você olha para o município, um mapa do município um mapa simples do município, né? Uma visão espacial do município, e você vê aquilo. Gente, tinha área de extração mineral onde não tem minério. Vocês já viram isso? O quê? Área de extração mineral no local que não tinha minério disponível. Precisa ser um excelente gestor para saber que isso está errado? Que não pode? Que você tem que... Eu lembro de uma reunião que foi convocada pelos ceramistas, que eles queriam saber onde ia ficar a área de extração mineral. Qual foi a minha resposta? A área de extração mineral vai ficar onde tem minério. Gente, é tão simples. São coisas simples. A gente não fez nada demais. A gente só sentou e discutiu item a item, ponto a ponto. Eu vou parar de falar porque a gente já está quase no finalzinho da aula. A gente precisa liberar a sala. Eu queria saber se vocês têm mais alguma pergunta. Espero que vocês tenham gostado. Cristiane e Diego são pessoas super disponíveis. Se vocês precisarem de contato, e-mail, qualquer coisa, a gente passa e vocês podem continuar trocando figurinha com eles. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, da Cristiane e do Diego também pela disponibilidade de vir falar com a gente. Obrigada, tá, pessoal? Parabéns aí por Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Deixa eu só dar um aviso, pessoal do licenciamento, legislação e licenciamento ambiental, deixa eu só beber uma água, tá? 4h30 a gente começa? Pode ser? Tá bom. 4h30, hein? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.